Olá, tudo bom? Algumas pessoas acordam de manhã com a boca super seca e acham que isso é completamente normal, só porque ficou algumas horas sem beber água, problema nenhum, bebo meu copo d'água lá e a vida que segue. Pode ser alguma coisa simples, mas também pode ser um sinal que seu corpo dá que alguma coisa muito errada está acontecendo. E é muito importante que você identifique isso o mais rápido possível para a sua saúde. Nesse vídeo que eu vou te falar as principais causas dessa boca seca, qual é a relação que isso tem com açúcar do sangue, diabetes, metabolismo, se os medicamentos influenciam nisso, o impacto, inclusive em pessoas mais idosas, e o que você pode fazer para melhorar isso e melhorar a sua saúde. Esse vídeo aqui é muito importante, fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar se você sofre de manhã com a boca seca, parece que acordou, né, com um deserto na boca. Isso acontece ou não com você? Conta pra mim aqui embaixo nos comentários. Primeiro a gente tem que entender que essa boca seca pode estar relacionada com uma diminuição na produção da saliva. A saliva é produzida pelas nossas glândulas salivares na boca, né? E é composta, obviamente, majoritariamente por água. Mas a saliva também tem enzimas digestivas, tem minerais, tem proteínas, tem anticorpos, tem substâncias antimicrobianas, ou seja, a saliva faz parte da defesa natural da nossa boca. Com isso a gente começa a perceber o papel importante que a saliva tem para ajudar a controlar bactérias, proteger os dentes e gengivas, manter o equilíbrio da microbiota oral, das bactérias que vivem colonizando a nossa boca, facilitando a mastigação quando a gente vai comer, né, e ajudar na deglutição também. Inclusive na saliva a gente tem as enzimas que ajudam a iniciar a digestão dos carboidratos. Então, quando a gente não consegue ter uma correta produção de saliva, pode ter uma maior tendência a ter cáries, mais sensibilidade nos dentes, maior tendência de mau hálito, mais inflamação na gengiva, mais infecções na boca. Então, muitas pessoas só começam a perceber que estão salivando pouco quando começam a ter esses sinais, esses sintomas. Então, é muita coisa importante, é uma coisa muito importante a gente falar mais sobre isso. Até porque boca seca não é uma doença, obviamente, ela é um sinal de que alguma coisa muito complicada pode estar acontecendo com você. Claro que a primeira coisa que a gente pensa, né, como eu falei no começo do vídeo, quando você pensa em boca seca, é desidratação. E essa é realmente uma das causas mais comuns. Muita gente passa o dia inteiro tomando pouca água, só percebe isso quando o corpo já dá aqueles sinais muito grandes de sede. As pessoas com mais idade têm tendência a beber cada vez menos água, às vezes até porque urinam muitas vezes ao longo do dia e inconscientemente começam a consumir menos água para evitar muitas idas ao banheiro, ou até mesmo durante a noite, né? Então a pessoa acaba desidratando sem perceber. Além disso, o consumo excessivo de café, de bebida alcoólica, viver num ambiente muito quente, suar muito, obviamente também você teve febre, suou demais, pode prejudicar isso e aumentar essa sensação de boca seca. Só que tem um outro ponto muito importante para a sua saúde relacionado com a boca seca de manhã que muitas pessoas não falam. Uma das causas mais recorrentes de boca seca e até mesmo boca seca muito incomodativa logo pela manhã pode ser o diabetes ou o açúcar do sangue descompensado. Porque quando a glicose fica muito alta no sangue, o corpo tende a querer perder mais líquidos através da urina para dar uma compensada nisso. E isso favorece a desidratação. Além disso, os níveis elevados de glicose parecem alterar o funcionamento das nossas próprias glândulas salivares. E sabe o que é preocupante? Que às vezes a boca pode ser um dos primeiros sinais que o corpo dá que a glicose está desregulada. Principalmente se junto com essa boca seca você sente muita sede, né? Obviamente deve sentir. Muita vontade de urinar, cansaço, a visão um pouco embaçada e fome além do comum. Então entra uma coisa muito importante, né? Que hoje em dia muitas pessoas vivem em um padrão alimentar pró-inflamatório, consumindo muito açúcar ou alimentos que viram açúcar muito rapidamente, pão branco, macarrão branco, arroz branco, muito refrigerante, muito suco de caixinha, alimentos ultraprocessados, a própria farinha refinada que eu já te disse, ela pura em preparações, um docinho aqui e ali o tempo inteiro, então vai dando picos constantes de glicose ao longo do dia. E isso não afeta só o nosso peso, afeta os vasos sanguíneos, a circulação, a microbiota intestinal, a nossa energia, aumenta aquela questão da inflamação crônica de baixo grau e até a produção de saliva. Inclusive, estudos científicos já determinaram que as pessoas que convivem com diabetes descompensada têm o maior risco de candidíase oral, doença periodontal, né, na gengiva,
infecções, pode ter uma pior cicatrização e alterações importantes na microbiota oral. Então, a gente sabe, né, que a nossa boca tem um verdadeiro ecossistema de bactérias, né, como o nosso trato digestivo todo. E a saliva ajuda justamente a manter esse equilíbrio. Então, quando a saliva diminui, como eu te falei, a boca fica mais ácida, mais desequilibrada e pode ter uma maior proliferação das bactérias ruins. Então, isso é muito importante porque o tipo de bactéria que cresce na sua boca, você acaba engolindo ela conforme você se alimenta. Então, ela também vai parar lá no seu intestino e pode aumentar o risco de desbiose intestinal. Então, é muito importante que a gente controle essa boca seca ao longo dos dias, principalmente se você tem o controle do açúcar do sangue mais complicado. Claro que ainda tem uma outra causa que é muito comum, que está relacionada com alguns medicamentos. Isso acontece muito depois de 50, 60 anos, que a gente começa a ter que tomar remédios para determinadas questões de saúde, né? Às vezes a pessoa começa a tomar antidepressivo, antialérgico, remédio para pressão, diurético, alguns ansiolíticos e outros remédios que podem diminuir a produção de saliva. Então, se você sentiu isso quando você começou a tomar um remédio, obviamente não é para você nunca parar de tomar um remédio por conta própria. Isso pode ser perigosíssimo para a sua saúde. O importante é você conversar com o médico que prescreveu o remédio para ele tentar te ajudar nesse sentido, ou a mudar o horário, ou mudar a dose, ou mudar a família de remédios para o mesmo fim para diminuir isso. Outra coisa que pode fazer com que você esteja acordando com a boca muito seca é respiração pela boca durante a noite. Muita gente dorme de boca aberta sem perceber e isso é péssimo porque resseca completamente a mucosa oral durante a noite. A pessoa acorda então com a boca seca, a garganta irritada, mau hálito, a língua mais áspera. E isso pode estar relacionado a rinite, né, que é tudo entupido, sinusite, a um desvio de septo, alergia ou alguma obstrução nasal mais importante. Então, é importante investigar se você dorme com a boca aberta, que talvez tenha algum tipo de tratamento que você possa fazer para melhorar a sua respiração. Isso vai melhorar a sensação de acordar com a boca tão seca. Ainda tem uma coisa hoje em dia que a gente sempre fala, né, que é a questão da ansiedade, do estresse crônico. Quando o nosso corpo entra em estado de alerta, o sistema nervoso reduz algumas funções consideradas menos prioritárias naquele momento, e uma delas pode ser a salivação também. Então, por isso que muitas pessoas, antes de uma prova, de uma situação estressante, uma consulta médica que está preocupada, né, acaba ficando com a boca mais seca. Agora, se isso vira uma coisa constante no seu dia a dia, também pode se tornar uma questão diária para você. Então, pode ser uma forma de perceber se você está mais estressado ou não. Tem uma doença autoimune que se chama síndrome de Sjögren. E nessa condição, o sistema imunológico ataca as próprias glândulas produtoras de saliva no organismo da pessoa. Então, pessoas com a boca muito seca, com olhos secos, com fadiga importante, dificuldade para engolir, podem precisar de avaliação médica, porque é um caso muito específico, mas também vale a pena falar que ele existe. Então vamos pensar aqui agora no que pode te ajudar a diminuir essa sensação de boca seca de manhã, que eu sei que é super desconfortável. Primeira coisa, claro que tem a ver com a hidratação ao longo do dia. Não é para você tomar 1 litro d'água antes de dormir, que senão você vai ficar acordando a noite inteira para urinar, a ideia não é essa. Mas se você mantiver o seu corpo hidratado ao longo do dia, ele já vai chegar mais hidratado no período da noite também, e provavelmente essa sensação vai ser pior logo de manhã. Segunda coisa, se você fuma, se você toma bebida alcoólica, reduzir isso. Esses tipos de, eu ia falar alimentos, né, mas o álcool não é um alimento e o cigarro muito menos, mas esse tipo de coisas que você consome diminuem muito a própria questão da produção de saliva, principalmente antes de dormir. Terceira coisa é avaliar como está a sua glicose, a sua saúde metabólica. Como você viu, a hiperglicemia descompensada pode ser um grande fator de risco, né, para aumentar essa sensação de boca seca logo de manhã. A outra coisa que você pode fazer para te melhorar esse seu sintoma é comida de verdade, menos ultraprocessado, menos excesso de açúcar, consumir mais proteína e mais frutas, legumes, verduras, vegetais que são naturalmente ricos em água e vão te ajudar a hidratar sem tanto esforço assim no dia a dia. Alguns alimentos levemente ácidos podem ajudar a estimular mais a salivação através das glândulas salivares. Então, o próprio limão, o rabanete, alimentos que são naturalmente mais ácidos, assim, né, podem ajudar nesse sentido. Algumas pessoas veem uma melhora grande quando começam a colocar umas gotinhas de limão na água. Não precisa ser uma limonada, mas umas gotinhas de limão ou usar alimentos levemente ácidos nas refeições
pode ser uma opção interessante. Quero saber de você então, se você costuma sofrer com isso no dia a dia, se você tem esse incômodo muito ruim mesmo quando acorda de manhã, escreve pra mim aqui nos comentários. Se você conhece alguém que vai se beneficiar, compartilha esse vídeo, vamos ampliar a nossa corrente do bem. E se você também puder, né, aproveita e curte o vídeo, isso é super importante pra mim. Até a próxima, tchau, tchau!